Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui no ateliê online, Intercâmbio no Inferno, com o Henrique Detome. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1988, vive e trabalha em São Paulo, é mestre em Poéticas Visuais pela ECA, USP, fez isso em 2020, né, o mestrado. Ele é artista visual, desenvolve sua pesquisa em torno da pintura de paisagem, trazendo questões a respeito das formas, como nos relacionamos com os espaços naturais. Suas últimas individuais foram Espaço Transitório, no BDMG Cultural, em 2018, Quando a Fuga Encontra a Si Mesma, no SESI Minas, Sem Título, na Galeria Arte XXX ou 30, não sei, Brasília, Distrito Federal, ambas em 2016. Em 2015, realizou a exposição individual Onde Mora o Irreal, no espaço cultural Valorec, em Belo Horizonte. Participou de diversas mostras coletivas, entre elas se destacam Daqui a Pouco, a Galeria Baró, em São Paulo, Escape Lands, na Galeria Marta Traba, Memorial da América Latina, em São Paulo, em 2018, essas duas. 15º Programa de Exposição do MARP, em Ribeirão Preto, em São Paulo, em 2017. Turvas Narrativas, na Galeria Orlando Lemos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2015. Brasil, Arbeit und Freundschaft, na Galeria Pivô, São Paulo, em 2014. Participou da 13ª Residência Artística Red Bull Station, em São Paulo, em 2017, do Salão de Arte de Itajaí, em 2018, e do Salão de Arte Londrina, em 2019. Em 2020, participou do Salão de Arte Pequenos Formatos de Britânia, em Goiás. Recebeu o prêmio Visualidades no Salão Nascente USP, em 2018, e em 2012 recebeu menção honrosa no Salão de Artes Plásticas de Praia Grande, em São Paulo. Então, vamos iniciar hoje com o Henrique Detome. Boa noite, Henrique, Naísa, Celso, Boa noite, Camila. Paulinho, todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Henrique, querido. Bom, a gente sempre começa com uma conversa informal e aí as obras vão entrando na conversa, né? Então, fala um pouquinho da sua trajetória, assim, nas artes visuais para a gente, Henrique. Legal. Eu considero a minha trajetória bem pela Guinhar mesmo, apesar de eu já estar fazendo cursos de desenho desde cedo, né? Desde uns 12 anos de idade. Aos 15 eu já dava aula, inclusive comecei a dar aula aos 15 e fui parar em 2017 com, sei lá, 30 anos. E, bem, aí quando eu comecei na Guinhar, em 2016, que eu acho que eu comecei a ter um contato real, assim, do que era arte. Eu lembro que quando eu passei na universidade, meu pai falou assim, não, esse ano tem Bienal, você vai lá. Você vai saber o que é esse negócio. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu tinha, acho que uns 18, 17 para 18 anos. Aí eu vim para São Paulo ver a Bienal, cheguei na rodoviária e perguntei, onde que é a Bienal? Ninguém nem sabia o que era Bienal. Bienal do quê, menino? Bienal do livro? Do que você está falando? Eu disse, não, Bienal de arte. Ninguém fazia a menor ideia do que era isso. Aí eu falei assim, não, eu nem lembro, nem pesquisei antes como é que era o nome do lugar, não sei o quê. Aí eu estava tentando lembrar, eu falei assim, não, é num parque. O Ibirapuera? O Parque Ibirapuera. Aí me explicaram como é que fazia para chegar. Aí eu acho que ali teve os meus primeiros contatos com a arte, assim, do que a gente entende, né, como artes plásticas, artes visuais e tal. Eu acho que foi aí que eu estava com a minha primeira ideia de, tipo, olha, é isso. Interessante, muito interessante, gostei. Então, né, eu já tinha passado na universidade, fazia a menor ideia do que era essa questão das artes plásticas, né? Porque eu entendia de desenhar, de quadrinhos, né, de conseguir
fazer uma imagem bem desenhada, representada, né? Mas essa história né, de ter uma poética, de trabalhar algum assunto, de ter uma questão, né? Essas coisas eu acho que eu comecei a entender olhando as pinturas e as milhões de arte contemporânea que tinha na Bienal, assim, né? Que é tudo novo para mim, né? E aí, quando eu fui fazer a Guinhar, desde a primeira aula até a última, já foi me dando várias orientações, ideia do que é, do que talvez seria uma carreira, ou isso, o que é ser artista, né? Do que é trabalhar com isso. Eu lembro, assim, as minhas primeiras aulas com quem? A aula de Bitri. Ah, não, professor, nem lembro mais. Madureira. Madureira. Renato Não, Madureira. O Renato era as aulas de escultura que ele me deu. Foi as primeiras aulas de escultura também no primeiro semestre, já pegar modelo vivo é muito legal, assim, tipo, né, a primeira aula de escultura que eu tinha, eu achei que a gente ia fazer uns potes, né, com argila. Aí cheguei lá, já tinha que comprar as argilas tudo, eu cheguei com as argilas, materiais, assim, não, a gente vai fazer uns potes, né. E aí chegou, já tinha modelo vivo já se despiu e a gente já começou a fazer. E é uma das coisas, acho que mais difíceis que tinha para fazer naquela escola é essas aulas de escultura com modelo vivo. Até hoje eu não dei conta de fazer esse negócio, muito difícil. Não sei se vocês passaram por isso, mas foi difícil, assim. Eu gostava bastante dessas aulas de modelo. Assim, Eu eu não sei se foi adorava. para, não sei se foi para você. Eu sempre falo que, como eu entrei na Guinhar logo depois do ensino médio, na ISA também, para mim foi meio que uma extensão do ensino médio, sabe? Hoje, se eu fosse entrar, ia ser com outra mente, assim. Eu fazia as coisas e ia na ânsia de fazer várias coisas e não tinha essa. Era meio que não é cumprir tabela, mas é como se eu tivesse indo para uma aula de, sei lá, Uma biologia. aula, né? É. Sim. Ah, não, para mim não foi assim, porque eu terminei o ensino fundamental, eu passei um ano de cursinho. E aí, um ano de cursinho foi aquela coisa de tipo, cara, eu tenho que, o que eu tô fazendo aqui, né? Você passa um ano no cursinho, você fala assim, não quero fazer isso nunca mais. Eu tenho que pensar muito bem por que eu vou fazer vestibular, para que eu vou fazer esse negócio, porque não dá, assim, ter mais de um ano de cursinho. Então, eu fiz um ano de cursinho chorando, assim, até o final. E, assim, o único objetivo que eu tinha no cursinho em si era melhorar minha nota de matemática, porque eu precisava fazer a nota de corte de matemática para poder continuar no vestibular, assim, senão eu não ia conseguir nunca. Então, era o motivo, assim, que eu fazia, e, claro, tinha que garantir que ia conseguir as outras matérias, né, fácil e tal, mas a minha maior dificuldade era a matemática mesmo, tanto que eu consegui exatamente, assim, eu comemorei porque eu tinha conseguido o mínimo da matemática, então eu achava que eu podia concorrer, né, com o restante para conseguir a minha vaga. Mas eu entrei na faculdade já com uma certa noção, assim, que eu queria. A primeira coisa que eu queria era expandir essa questão do desenho, porque eu era um desenho bem acadêmico, do quadrinho, que tem toda uma organização tipo de figura humana, por exemplo, é toda baseada na, né, nas questões clássicas e tal, e o cenário também super baseado em todas as pontuações, tem que fazer tudo direitinho e tal, e a primeira coisa que eu queria fazer era perder essas, eu já achava amarras, que eu achava já uma coisa que me prendia, que eu não conseguia, né, me desenvolver nessa relação só porque estava muito preso no, né, na organização do que eu tinha aprendido, né? Eu fiz vários anos de curso disso, então quando chegou na faculdade, não, agora eu quero outra coisa. Então eu acho que eu já cheguei nessa visão, assim, de que, né, eu não quero nunca mais fazer cursinho, então eu quero fazer que isso aqui seja o máximo, assim. Eu já estava bem, e também já dava aula, e aí eu já Você não estava sabe, mas assumindo. você deu aula para minha prima, em Ah, Lagoa é? Santa. Aham. Sim, foi Lagoa Santa. Qual é que é o nome da sua prima? Mariana Dornas.
Ah, sim, eu lembro dela. Que A minha massa! família é Tomara que toda de ela tenha lá, de Lagoa gostado. Santa. Minha família é toda de lá. Ah, a minha também, assim, a minha família veio, na real, uma parte de Belo Horizonte e outra de Barbacena, mas se constituiu ali a minha família, esse núcleo, pai, mãe e irmãos, né, lá em Lagoa Santa. É uma experiência bem legal. Meu avô, ele foi prefeito de Lagoa Santa, ele que levou luz para Lagoa Santa, sabe? Uau, Então, galera! tem uma avenida lá com o nome dele, chama Júlio Clóvis Lacerda. Olha, não Recente, sabia. sabe? Pelo menos o nome da rua ficou, né? Porque ele perdeu o dinheiro todo para política, foi um político ao contrário, deu o dinheiro dele para a galera. Entendi. Uau. Nossa, eu não sabia. Que interessante. É, esse mundinho é pequeno demais. É, Mas aí eu acho que depois que eu formei, assim, logo em seguida que eu formei, eu já estava em contato. Eu já tinha entrado para um ateliê coletivo, né? Que era o ateliê do Alan Fontes, do Rafael Zavagli. O Rafael Zavagli entrou depois de mim, mas assim já tinha uma galera ali já que estava se profissionalizando ou que já estava há mais tempo, né? Então, quando eu saí da Guinhara, no último ano eu já estava lá. Então, essa sensação de que essa história toda, essa brincadeira toda, esse negócio poético, né, essa imaginação toda de algo, eu já tinha contato com alguém que estava real fazendo isso e estava, né, entendendo aquilo como profissão e dando conta de monetarizar a vida a partir dessa questão da arte. Esse contato com eles que eu acho que é o que mais me profissionalizou em si, sabe? Assim, esse hum, entendimento de tipo, se eu fizer isso, então eu tenho que fazer isso e isso. Então depois que eu fizer isso, eu já consigo fazer essas coisas, porque fulano e fulano já fazem. Então, assim, para mim, essa sensação da coisa ter entrado na faculdade e continuado até agora, né, como uma relação em cadeia, foi muito por causa desse ateliê, assim, eu fiquei o quê? Foi 2010, 11, 12, 13, acho que até 2014 ou 15 a gente conseguiu manter esse ateliê, a gente mudou de sede, a gente só eu lembro alugava um dessa espaço, época, era uma casa antigona, não era? na Contorno, ali perto da Serra, a Uhum. região indo para a Serra. A gente mudou, a gente estava numa casa grandona, que era na Contorno, aí a gente ficou acho que uns 3 anos lá, não sei se eles já estavam lá há mais tempo, aí saiu dali e foi uns 3, 4 quarteirões assim mais para baixo, ali naquele supermercado que tem ali, não lembro mais o nome dele, tinha um nome diferente. Henrique, você Ai, fez. Desculpa, pode falar. interrompi. Não. Deixa eu te perguntar, agora que eu lembrei aqui da graduação, eu lembro que você fez pintura, inclusive a gente fez exposição final juntos, Uhum. e a outra você fez foi cerâmica, que eu sei que você tem desenvolve trabalho em cerâmica também, né? Em É, ateliê. desenvolvo também, mas não foi em cerâmica, não. Na Foi não? época. Uhum. Na época, assim, eu fiz. O legal da Guinhar para mim, na real, que eu acho, como curso, que ele dá muita base de técnica para gente. Então, tipo assim, né, a cerâmica a gente consegue ver direitinho como matéria, né? É, a gente consegue ver, beleza, as gravuras em geral, tem muita gravura. E aí, quando quando eu formei na real em desenho e em pintura, as minhas especializações, né? Então, eu passei a minha, peraí, deixa eu mudar o jeito de visualizar aqui. Aí, pronto. Eu passei a minha graduação inteira pesquisando corpo, representação do corpo, né? Todo mundo que me conheceu nessa época, o que conheceu do meu trabalho era esse, né? Depois que eu formei, eu estava trabalhando com o início do self, né? O self,
o nu no selfie e tal, na Eu internet, lembro. Aham. né? E era todo um começo sobre isso, uma ideia, para mim, pelo menos, era uma discussão que já estava acontecendo há um tempo e que era bem importante, assim, para mim. E eu tinha uma pira também muito grande de entender uma imagem que não fosse uma imagem oficial, essa imagem da arte, da fotografia artística. Eu tinha essa pesquisa. E também era uma pesquisa um pouco dentro da pintura, do como representar as coisas com mais informação de pintura, de tinta, de textura, né? Então, essas coisas estavam vindo com a imagem, a representação também da questão do corpo, né? Nos espaços públicos, essas coisas todas. Tudo isso foi o que eu acho que que eu tive como pesquisa durante a graduação. O tempo todo na graduação eu estava nessa pesquisa de pintar modelo vivo, de desenhar modelo vivo, tudo era em volta disso, assim, sabe? E aí foi bem linear, assim. Eu acho que quando eu organizei tudo, fala. Como que foi o salto do modelo vivo para paisagem? Paisagem. Sim. Então, daí foi isso, assim, quando eu tinha mais ou menos já trabalhando com esse modelo, né, figura humana, depois que eu formei, 2012, 11, 12, 13, no 2013 eu comecei a fazer um monte de caminhada. E foi uma coisa da minha vida, do meu momento e tal. Eu sempre fiz muitas caminhadas, né? A gente estava falando antes que eu sou de Lagoa Santa, e Lagoa Santa é muito conectada com a Serra do Cipó, então eu tive Verdade. sempre eu tive uma infância e uma adolescência que sempre ia para lá e tal. E aí depois que eu formei essas pesquisas, né, também que a gente acaba fazendo na graduação de arte contemporânea, das relações de espaço, tudo mais, as coisas todas começaram a serem questionadas comigo andando, fazendo caminhadas, comecei a fazer caminhadas muito mais longas, de 3 dias, ou de 24 horas sem parar, essas coisas assim, e daí eu comecei a reparar que, poxa, tudo que eu faço, penso, escrevo, desenho, agora está sendo sobre paisagem, sobre espaço, tá tudo por esse lado. E aí eu falei, tipo, tá na hora de eu tacar isso para dentro da pintura, da pesquisa, que a pesquisa estava dentro da pintura, né? Então eu percebi que a pesquisa já tinha saído das questões do corpo, inclusive dentro da pintura das questões do corpo, eu comecei a pintar mais o espaço onde as pessoas estavam, pensando que eram imagens pessoais que as pessoas colocavam disponíveis na internet, né? Então, mostrava muito, né, o lugar onde a pessoa está, e eu estava muito interessado nisso, assim, já, em pintar esses espaços que as pessoas estavam, e aí eu saquei que a pesquisa em si, o restante, né, da minha ideia das coisas, estavam todas voltadas para o espaço, para a caminhada, para a paisagem, e aí que eu falei, não, então vou fazer uma pintura de paisagem. Aí eu comprei o maior chassi que eu consegui enfiar dentro do ateliê. Eu medi o ateliê, falei, dá para entrar um tamanho desse tamanho aqui. Aí eu comprei a pintura maior que tinha, aí peguei um monte de ideias que eu tava na cabeça, de rascunhos, de fotos, não sei o quê, peguei tudo, montei uma paisagem e pintei esse trabalho e tal por um bom tempo, assim. E esse trabalho eu nunca expus, na real. Ele ficou num background, assim, foi onde eu entendi as relações, a questão das tintas que eram usadas, os tons, tudo que eu tinha para aprender foi um laboratório ali, sabe? E aí, a partir da segunda pintura, a coisa já andou. Eu comecei a colocar umas estradas, eram umas questões de estrada. Sempre foi uma questão desse espaço que não é o espaço doméstico, sabe? Assim, que não é dominado, sabe? Esse espaço selvagem, assim, sabe? Então, desde então, era estradas, eu acho que para mim tinha essa questão da estrada ser um lugar que não tão dominado, assim, né? Você sempre está em risco ali, né?
E aí foi surgindo a minha pesquisa em paisagem. Esse foi A virada, É, né? paisagens suas sempre tinham uns elementos assim escultóricos, né? Depois acho que foi ficando mais silencioso, você foi colocando só uma fachada ou só a paisagem, tirando, você foi Sim. Então, desmontando. eu acho... Desculpa, fala de novo. Cortou. Parece que você foi desnudando assim, a natureza mesmo, tirando. Primeiro foi o corpo, aí depois tinha uns elementos escultóricos que eu lembro, e aí depois fachada, e aí você foi tirando da tinta, usando a tela também, não é? Sim. Junto na pintura. Acho bonito. Até chegar na É, tela, né? é, Mostrar o elemento pictórico mesmo. é engraçado isso, né? Eu vejo o meu trabalho com essas linhas mesmo né, eu faço muito uma pintura a partir da outra. Então eu vejo que as coisas vão realmente evoluindo, assim, elas vão trocando assuntos, mantendo certos assuntos sempre em destaque, trocando, às vezes aperfeiçoando a ideia ou secando aquela ideia, né? Eu me arrependo até hoje, assim, de não ter feito um trabalho que era o trabalho que eu tinha vontade de fazer, que era um intercâmbio entre as duas noções, que eu queria fazer algumas pinturas de pessoas na paisagem, né? Que era a troca de uma coisa para outra, assim, de ter as pessoas, aí ter as pessoas na paisagem, que era essa a ideia, né? Quando eu falei assim, eu vou começar a pintar paisagem, eu vou pintar essas pessoas, que é a minha pesquisa, né? Que a pesquisa era retratos, né? E aí eu pensei, não, vou pintar as pessoas em lugares, nesses lugares externos e tal. Tinha essa ideia e eu comecei a fazer vários desenhos nisso, né? Não sei se eu me arrependo, mas assim, uma coisa que aconteceu que eu acho que a gente sente maior esse corte da figura humana com a paisagem, porque essa história não aconteceu para mim. Que era a ideia era essa, colocar pessoas em ambientes e pá. E aí, só que isso não foi para frente, sabe? Assim, eu desenhava, achava interessante e tal, e não consegui, não foi. E aí entrou esses objetos, os primeiros objetos que eu coloquei, que foi os escorregadores, aqueles tobogãs de plástico, né? Aqueles que normalmente é de parque e tal. E, e ele veio com essa representação da figura, assim, né? Como esse ponto de artificial, de humano, foi muito mais para tentar colocar sentidos, assim, ao invés de representar a forma humana, eu quero pensar, né, do que representaria esse humano, as pessoas, e aí eu acho que vem muito do meu embate também com o espaço, assim, de, tipo, quando você começa a estar tempo demais numa área externa, a partir dessas caminhadas, você se depara mais com um natural que é totalmente externo a você, sabe? Eu acho que isso aconteceu muito para mim, assim, de me dar em coisas muito externas, muito naturais, de maneiras de entender melhor até a minha própria natureza nessa história toda, sabe? E Sim, aí eu eu vejo comecei a colocar esses... Eu vejo que Pode você falar. faz muita caminhada, né, com o cavalete e a pintura e a tela nessas matas. Você pinta plein né, que fala. E como é que se deu isso, essa saída do ateliê para você pintar ao ar livre? Então, foi legal, assim, porque eu acho que também tem um pouco a ver com a minha mudança para São Paulo, né? Porque antes que eu, tipo, morava em Belo Horizonte, Lagoa Santa, estava perto de conseguir ir fazer essas viagens e tal, eu sempre ia fazer essas caminhadas, eu não queria pintar. A única coisa que eu, não, sabe assim, não queria era pintar, não fazia sentido nenhum.
eu queria vivenciar, eu queria pensar sobre, né, refletir sobre a pintura. A pintura estava muito nesse lugar de fazer, nesse lugar do ofício, assim, e aquilo ali, para mim, representava totalmente o inverso do ofício, assim, o inverso dessa vida, que é um dia depois do outro, tal, dessa mecânico. Para mim, tudo estava nesse lugar, de, tipo, esquecer das horas, dos dias, das organizações, e viver ali como quase como um, sabe assim, novo, sempre novo, sempre novo, sempre novo. E aí, quando eu mudei para São Paulo, esse acesso ficou muito mais difícil de fazer. Então, tipo, para poder viajar, não sei o quê, ou eu ia para Minas, tal, ou então eu não conseguia. E eu estava na ideia de ficar cada vez mais tempo aqui em São Paulo e cada vez mais organizado, né? Aí que eu consegui, tipo, acho que em 2018, foi em 2018 eu conheci uma galera aqui de pintores que fazia essa prática de pegar tal, não sei o quê, ir para tal lugar, tinha uma organização já deles e tal, então, tipo, eu não conseguia me organizar e encontrei essa galera que fazia essas caminhadas, essas idas nesses espaços para fazer pintura de observação. E aí no começo eu falei, eu acho que não, mesmo assim não tem nada a ver com a minha pesquisa e tal, mas eu vou achar legal poder Encontrar com as pessoas também é legal, né? encontrar com as pessoas, ir para esses lugares, né? Ir para a mata, poder estar mais num lugar mais natural e tal. Uhum. E aí, com o tempo de fazer essas experimentações, eu comecei a pensar, né, o que me interessava, se rolava para minha pesquisa, para o meu trabalho, se tinha a ver. E aí agora começou a surgir alguns trabalhos que eu estou fazendo a pesquisa com pintura de observação direta. Então deu um start nessa segunda produção, que é uma produção só sobre e atento à pintura de observação direta, o plein air. Uhum. Outra coisa, mostra o seu ateliê para a gente ver como você trabalha, o que você está fazendo agora. Mostro sim. Eu vou só tentar trocar aqui É a que você coisa está em São pelo. Paulo agora, Henrique? Você já conheceu a Serra da Mantiqueira, da Cantareira? Acho que tem super a ver com o seu. Eu conheci a Serra da Mantiqueira. Cuidado Eu que deve dar uma conheci. microfonia aí, se ligar o microfone do celular, se ligar os dois juntos, dá. Desculpa. Vou resolver isso. Peraí. A gente só não está te ouvindo, Henrique. Acho Nem que vendo seu também. vendo tá. É porque agora são dois, né? Deixa eu procurar outro, Henrique. Hum, Achei. qual que é? A gente não tá te ouvindo. Agora tá? Agora Agora sim. sim. Tá. Beleza. É porque eu não consegui ativar o áudio no celular, só no computador. Tá ouvindo, tá perfeito. Agora deu, né? Tá, Uhum. então, deixa eu ver aqui. Não, interrompeu o vídeo. Tá bom. Eu não tô ouvindo vocês agora. A gente tá. Tá ouvindo? Ah, tá. Tô ouvindo. Tá, então tá. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Sim. Vamos fazer assim, a gente vai abrir os dois vídeos. Para ser dois lugares também.
Ó, eu estou aqui com esse trabalho, que foi o trabalho de 2015. E aí foi quando eu comecei a diminuir tanto as informações que tinham no trabalho, tanto a de paisagem quanto a dos objetos, de certa forma. Eu fui reduzindo um pouco as informações que tinham. E também fui experimentando umas coisas diferentes, tipo mais tinta, uns embaixos de tinta, uns degraus que é com fita, né? De vedar umas partes com fita. Então, eu comecei a trabalhar assim nessa época, 2015, e foi daí que veio essa ideia de fazer esse recorte que deixa a parte aparente, né? Tá dando certo? Eu não sei se estou ouvindo vocês. Tá ótimo. Tá dando para Pode ver. continuar. Essa exposição ali eu vi. Lá no BDMG, não foi? Foi lá no BDMG desse trabalho. Esse trabalho eu desenvolvi lá na residência da Red Bull. Eu já estava aqui em São Paulo, em 2017, fiz esse trabalho. Terminei em 2018 com a exposição lá do BDMG. Aí eu estava nessa onda aqui, 2015, que era colocar esses objetos mais ou menos parecido com o que eu colocava antes, só que sem a informação deles. Que para mim já funcionava assim, como ideia de trabalho, que essas imagens não fechavam, né, o significado delas. Comecei esse trabalho aqui, que as formas já não eram essas formas da construção humana, né? Igual prédios ou esses objetos estranhos. Eu já comecei a tirar esses formas como pedaços mesmo da paisagem. Nossa, eu lembrei muito da mineração aqui, né? Você tira um pedaço da montanha. Sim. Mais ou menos isso. Sim, eu comecei a tirar essas montanhas pensando assim, eu vou adicionar na minha pintura a relação de que fazer máscara e deixar um pedaço sobrando, isso já é uma forma artificial por si só. Então, não preciso fazer um formato, um desenho artificial de algo artificial. Esse ato que eu estou usando na pintura de vedar uma parte, retirar, de certa forma, a tinta, né? Já é uma organização de pintura que é diferente do restante, né? O restante eu faço com essas pinceladas, às vezes mais grossas, né? Às vezes uns empastes, mas bem orgânico, assim, né? E aí depois eu comecei a mudar os suportes, que até eu mudei o nome da série. Antes a série chamava Minutos Antes do Fim, e aí começou a chamar, antes chamava Pequena Ode ao Vazio, e agora chama Minutos Antes do Fim, que eu acho que tem a ver com essa relação dessa percepção da mineração nessa imagem, né? Que no final das contas a pintura retira a montanha, né? Uhum. Que é exatamente o ato de minerar, né? De retirar o mineral da terra. E aí eu comecei a usar mar. Parece um mar ou é a tinta branca que está com... Então, aqui aparece o preparo da madeira. Tá vendo os vezes? Entendi. Aqui eu estou trabalhando com a preparação de carbonato de cálcio, e veda a madeira, ela ficou branquinha, né? Mas aí eu lixei essa daqui para voltar o veio da madeira, para ficar evidente.
Essa daqui eu já não lixei, ó. Mas ainda a madeira, ainda... E a superfície do gesso, do carbonato, de cálcio, ele também é específico. Tá pintando mais sobre madeira agora, Henrique? Essa série, na real, eu tô com a ideia de pintar em vários potes diferentes. Aí a madeira entrou bem, né? De vários tipos de madeira, ó. Esse daqui, por exemplo, eu coloco o veio da madeira aparente. Então a Nossa, madeira fica muito começou a me bom. interessar bastante, assim. Madeira em si, Ah, que né? lindo. Elas são largas, ó, pesadas. É quase uma Então, escultura também, né? elas são bem escultóricas. E aí eu coloco elas na parede. Então, cada chassi tem um tamanho diferente, um formato, né, uma espessura. Então, elas vão fazendo um alto relevo assim, na parede também. Uhum. É grosso mesmo. E essa daqui eu preparei com uma preparação transparente na tela. E o tecido fica aparente, ó. Vocês estão vendo, é um tecido que parece estar cru, né? Uhum. Uhum. Só que isso é um trabalho com tinta óleo. Então, aqui tem uma cola. Aí a cola garante a preparação dessa tela. E é isso que eu estou mais desenvolvendo agora. Muito bom. Tô nessa onda, por isso que eu tô fazendo muito trabalho em madeira, assim, porque cada madeira é muito diferente uma da outra, né? Então já faz uma gama bem extensa, assim, de superfícies que aparecem. Eu tô indo nessa investigação de se eu tô mostrando essa superfície, né, na questão da pintura, então eu tô achando bem interessante que a pintura mostre várias superfícies diferentes. E a madeira tem várias cores, né? Tem uma que chama roxinho, você já viu? Ela é roxa, Já naturalmente. vi. É, Lindo. eu fico buscando madeiras que assim, que dizem que duram mais, né? Que, como é que chama? Que cupim não pega e tal, madeira dura, não sei o quê. Mas eu quero fazer essa pesquisa de vários tipos de madeira, até madeira também que não dura, madeira mais mole ou compensado. Eu O quero dar uma. Marconi Moreira, você conhece Marconi? Aham. Sim, ele tem uma Ele pesquisa legal de madeira. ele está fazendo uma xiloteca. Hum. É uma pessoa que eu acho que você pode trocar ideia, assim, ele tá no ele foi um dos primeiros que participou, né? Tanto que nem tem vídeo dele Gravada. aqui do ateliê. Mas ele é uma Ah, pessoa boa para você conversar sobre madeira, ele pesquisa muito, sabe? sim, ele é bem legal, eu gosto do trabalho dele. Eu tô ainda bem assim, né? Não tô muito pesquisando, eu tô tipo querendo várias madeiras diferentes né, achando elas. Mas pode ser bem legal o momento eu parar e conversar com a galera que já trabalha com madeira, né? Que é bem massa, o pessoal saca Tem um, demais. tem um japonês, ele dá aula aqui no Brasil, quer dizer, eu acho que em São Paulo, inclusive. Ele tem a maior xiloteca do Brasil. Assim, o cara é muito foda. Eu só esqueci o nome dele, que é um nome em japonês. Esqueci. Hum. Sim. Bom, pois eu tô assim intercalando algumas coisas e comecei a fazer umas esculturas também. Cerâmica? Que Não. Não, com terra, que foi a que eu fiz lá na Casa Fiat. Eu fiz duas Hum. esculturas com terra lá. Hum. São mais uma instalação também. Elas não sei se elas se configuram tanto no termo de escultura, objeto ou instalação. Eu acho que ela fica meio nesses meio termos, assim. Que ela tem essa característica de que monta-se a terra lá e depois você desmonta, você retira a terra e ela tem uma prateleira de ferro que mantém, você pega essa prateleira de ferro, monta em outro lugar e refaz a obra lá, né? E você fez umas.
peças em 3D também. Eu lembro no BDMG que você fez uma espécie de Foi a aquário, não primeira. sei. Não tem o aquário, né? A galera, várias pessoas me perguntaram sobre os aquários, porque a terra fica vertical, assim, né? É como uma secção de terra, né? Então ela tem a lateral reta e em cima faz umas montanhas. E aí o prédio era feito em 3D, não era? Uma coisa assim. Era. Nesse trabalho que eu fiz, que foi da pesquisa que eu fiz na residência da Red Bull, eu, eu tirei um monte de foto do centro de São Paulo, ali do prédio do espaço da residência. Tirei um monte de fotos, assim, lá dava para fazer um 360 graus, quase. E aí eu peguei, imprimi essas fotos, coloquei assim em volta no ateliê que tinha lá, e fui identificando algumas, como é que chama? Eu fui pegando alguns prédios, entendendo algumas composições de paisagem, e fui meio que projetando essas fotos nas pinturas, desenhando uma paisagem natural em cima da cidade, assim. E aí eu deixava alguns prédios aparecendo. E aí eu fiz essa série de pinturas e ao mesmo tempo me veio essa ideia de trabalhar com a escultura. E lá tinha, não sei mais. Lá tinha um laboratório de impressão 3D e eu fiquei, eu quero usar esse negócio aí, né? Ué. Tá dando Nessa coisa sopa? de residência experimentar, né? Porque lá tinha um, um foco um pouco na questão da experiência de novas mídias, sei lá, de mídias tecnológicas, essas coisas novas, assim, né? Então eu pensei, se eu tiver alguma ideia em relação a isso, eu vou fazer. E aí, tanto que foi quase no finalzinho, assim, que veio essa ideia, eu até tive que continuar lá, depois que acabou a residência, frequentando o espaço só de tecnologia para poder terminar de fazer, que tinha a modelagem 3D dos prédios, aí tinha a adequação do tamanho que eu precisava para fazer, várias pesquisas, assim, né? A gente imprimiu várias vezes algumas coisas na 3D até chegar no ponto e falar, não, é desse jeito aqui. E aí a gente imprimiu alguns e na exposição que eu fiz na residência eu fiz um só, coloquei todos os prédios. Aí eu saquei que os prédios ganhavam um destaque que eu não queria tanto, assim, né? Porque nas pinturas eu conseguia fazer mais composições e tal, e na escultura eu acabei não conseguindo tanto, assim, fiquei meio que imitando a organização geográfica de lá, e não era muito uma coisa que eu queria. Eu queria destacar essa ideia de que aquilo era um prédio, mas ele também é só um, né, eu tirava as informações do prédio, era só o formato do prédio, e eu pintei esses objetos da 3D com tinta automotiva, então ele ficava meio ferro, meio plástico, você não sabia direito, você não sabe direito qual que é, né, o material em si, e daí no BDMG em Belo Horizonte eu já fiz duas, e só coloquei tipo 3 prédios, assim. Então, eu fiz um com um prédio só e outro com 2 prédios. Então, comecei a fazer essa escultura mais modelada, igual é a minha pintura. Eu acho que a conversa está nessa história, assim, né? Quando eu falei, vou fazer uma escultura, o que eu vou usar para representar né, o que eu entendo como terra, natureza, não sei o que, não sei o que. Eu falei, vou pegar a terra. Aí, eu até cheguei a fazer uma experiência antes, que era um aquário tentando fazer um terrário com musgos, né? Então eu fazia umas montanhas e colocava esses musgos e ficava tentando ver se eles viravam um ecossistema, assim. Essa pesquisa eu parei quando começou a Red Bull, eu já inverti, vou trazer só a terra mesmo, a terra mais simples, só ela, sem o vidro, sem nada,
e é esse objeto que vai ser essa artificialidade toda que eu penso no meu trabalho. Então, taquei isso. Legal. A gente já está caminhando para o fim e eu queria ver com vocês, quem quiser fazer alguma pergunta para o Henrique ou comentar alguma coisa, se o Henrique também quiser complementar algo, a hora é agora. Vai aí, gente. Vamos lá nas perguntas. O Celso mandou um link aqui, um arquivo em PDF, as Vamos paisagens ver aqui no bate-papo. memorial. Vou falar um pouquinho. Fala Opa, aí pra boa nós. noite. Prazer. Mandei foi um link aí da sua conversa. Foi a disciplina que eu fiz com a Luíse Gans, que chama As Paisagens. E aí é uma jornada de estudo sobre a paisagem bem legal, dividida em vários tópicos. Aí eu te mandei, pode ser que te interesse. E tem um fotógrafo, quando eu vi esse trabalho da pintura que você faz, essa espécie de máscara, me lembrou um fotógrafo que tem um trabalho que formalmente tem um trabalho parecido, só que ele recorta em preto as formas. Ele fotografa, e aí eu achei interessante, porque, assim, de certa forma, o trabalho de vocês tem esse encontro nessa ausência, vamos dizer assim, e só que o dele é uma ausência preta, né? E no início as suas ausências ali eram mais brancas, porque elas, eu acho que vinham mais da tela, né? Antes da madeira. E aí eu achei bem interessante, assim. E aí eu fiquei pensando que eles davam um diálogo bem interessante, assim. Mas eu não recuperei o nome do fotógrafo, não. Aí quando eu recuperar o nome dele, eu te falo. Mas gostei bastante do trabalho e também da madeira, da parte da madeira. Quando você começa a explorar a madeira, é bem legal, assim. Também senti a coisa da pegada da entropia da montanha, que é uma coisa muito forte aqui em Minas, que é essa coisa das montanhas que somem, né? Então tem uma força poética bem forte, assim. Aí tem outras figuras que têm uns trabalhos bem legais também na fotografia. A Júlia Pontes tem um trabalho de vista aérea, de fotografia. O Lucas Bambosi tem um trabalho que chama Danaide, que é uma série muito legal que ele fez de conectando vista aérea por sistema de GPS de satélite, fazendo umas tomadas das minerações aqui em Minas, indo de uma para outra. É bem legal. É uma galera que tem assim uma pegada que tem um diálogo com a coisa da terra e que também traz uma relação que tem assim, acaba conversando com a coisa da mineração, né? Tem gente que tem a coisa mais direta. O Pedro Davi e o João Castilho também tem alguns trabalhos com essa coisa da entropia da terra. O Pedro Mota também, que fez legal. O Paisagem Submeta, tem aquelas ilhas, né? Me lembrou muito, às vezes, um pouco as ilhas, aqueles recortes. Eu estou falando da parte da escultura. Quando você pega o bloco da escultura, né? Mas aí lembrou o André Serrano também, porque eu fui no Dia Foundation e aí o André Serrano ele enche um andar inteiro de terra, né? Você conhece esse trabalho? Sim. Eu nunca vi ele ao vivo, né? Nova York. Muito legal. E aí legal. É bem interessante, porque como Nova York, assim, fora os parques, tem uns parques legais, a cidade é muito urbanizado, né, velho? Manhattan. Apesar do Dia Foundation estar na borda de Manhattan, tá na península, não tá na ilha. Mas aí você chega lá, é só prédio. Aí você chega no andar e vê aquela terra lá, traz traz essa coisa da sobreposição da paisagem
natural sobre paisagem urbana, né? Traz esse choque, que eu acho que também seu trabalho traz alguns trabalhos, o dos recortes, né? Traz esse embate, assim. E nesse roteiro aí que a Luiz passou, tem muitas figuras legais que conversam coisas muito legais sobre isso, né? A começar pelo Milton Santos, que é um geógrafo que vai falar do espaço, da disputa do espaço. Aí a gente vai ter o Rogério Reis Bersbach, que vai falar já de um contexto político, mas aí tem muita coisa nesse conteúdo. A Luiz dividiu em vários temas, inclusive o Walking and Landscapes, que é uma coisa que existe desde do citacionismo, né, das derivas, das cartografias sentimentais. Sim. Começa antes com os pintores viajantes, é óbvio, né? Mas no nosso contexto urbano tem a coisa da deriva da cidade, que você sai caminhando pela cidade ou para fora da cidade, né? E aí nesse tem um capítulo só sobre, por exemplo, a caminhada, né? Essa coisa da caminhada, que é bem legal. Tem o caminhar como filosofia, né? Aí, né, nesse tópico aí desse texto, traz o Berenstein, né? Vai falar apologia da deriva, vai falar da deriva. Aí tem o flaneurismo, mas você também vai encontrar outros tipos de divagação sobre o espaço, né? Aí vai ter um contexto de território, começa a envolver outras coisas. Tem a coisa do território, do espaço. O espaço é num contexto mais amplo da ideia, né? E o território já envolve a questão mais da geografia, né? Sim. Mas assuntos bem interessantes, e eu acho que assim o seu trabalho sintetiza e representa e apresenta ideias de maneira assim simples e ao mesmo tempo potente, né? Porque traz as camadas da pintura também, né? Porque traz sempre que a gente vê pintura, a gente pensa numa tradição, né? Numa constelação da pintura. E achei muito lindo, é isso. Gostei pra caramba. Talvez você possa gostar de ver a minha dissertação do mestrado. Isso que eu que ia eu te tentei, perguntar. eu tentei fazer essa conexão, que é as questões da caminhada, que eu acho que é o que dá start para a minha produção, e depois sobre esse acesso à paisagem. São duas frentes que acontecem na minha dissertação, assim que eu tentei repensar essa história do que foi caminhar para mim, né? Porque quando eu comecei a caminhar, eu nem tinha ideia dessa galera aí que fez arte caminhando. Eu tinha uma ideia muito branda, assim, da coisa, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer porque eu fiz as minhas caminhadas. E aí depois eu comecei a ler essa galera que entende sobre isso e filosofa e pensa isso como arte e tal, não sei o quê. E aí eu fiz um texto sobre isso, assim, sobre essa relação. Manda um texto pra gente no WhatsApp, Mando lá no sim. grupo. Mando sim. Esse também, o link que ele colocou, eu não consegui acessar aqui, não achei onde é que ele foi parar. Se puder Só pular no você grupo clicar também. em cima, Não você tá clica em abrindo. cima no chat e aí ele Tá abrindo. Não abriu baixa. não para mim. Não abriu, não. Eu até pedi pro Celso Não tá enviar de abrindo. novo. Só abriu, tipo, as primeiras 3 mensagens da noite. Vou mandar, eu acho que no WhatsApp. Você tá no WhatsApp? Manda no WhatsApp, que é melhor, que fica ali fechadinho. Eu tô lá no grupo. Aí fica lá. Quero ver, sim, isso me interessa muito. Eu estou pensando no meu doutorado agora, então eu estou organizando, expandir a minha bibliografia, mas eu acho que quem tiver interesse nessa pesquisa mais teórica, e na questão da teoria acho que é uma teoria da prática, né? O mestrado em poéticas é uma coisa muito legal, assim, eu curti muito de, tipo, ter esse tempo de poder ler sobre as coisas que tocam o meu trabalho, né? Entender que bibliografia é essa que me toca, quem escreveu coisas que eu penso parecido, sabe? Com toda a liberdade, porque
é sobre o meu trabalho. Então, tipo, é as minhas vivências que eu tive nesse trabalho, como que ela acessa lugares que são lugares de outras pessoas e como que ela é particular minha, da minha vivência. Então, eu acho que o mestrado em poéticas é muito bom por causa disso, assim, te dá essa liberdade de você entender você mesmo como que dá essa interação com o mundo, assim, sabe? E ao mesmo tempo que, claro, né, tem a obrigação de ler, a obrigação de escrever, né? E tem que ser um momento da sua vida que você tá, tipo, tá, eu quero ler e escrever, tudo bem, né? Então, eu juntei essas duas coisas e eu acho que fui muito feliz, assim. Eu gosto do que eu desenvolvi no meu mestrado, acho bom. Muito bom. E aí, alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar? Pergunta não, mas agradecer o Henrique, pela apresentação do trabalho dele. Eu já acompanho ele há um tempo, e é muito bom, né? Eu ouvi o artista falar do seu trabalho, né? Do seu percurso, né? Toda a sua trajetória. E parabéns, muito bom. Obrigado. Só confirmo que eu já tinha gostado, já gostava antes, só está confirmando. Muito bom. Eu acho que o legal desse evento, né, desse encontro e tal, eu acho que é isso, assim, porque tem tanta gente que, tipo, depois me encontra ou encontrou em algum dia e fala assim, eu já conheço, ou eu gostaria de conhecer, não conhecia e tal. E quando a gente abre esse lugar de fala, que é uma coisa bem mais aberta, sem instituição, sem não sei o que, não sei o que, a gente acaba se conhecendo melhor. Eu acho isso muito importante, assim, para mim, é muito legal. Muito E bom. ver também seu espaço aí, foi muito bom, Henrique. Oi? Ver seu espaço de seu ateliê aí. Pois é, o espaço aqui é a sala da minha casa, assim, né? A gente É. conseguiu dividir a sala em duas partes. Na verdade, ela já é dividida. Então, a primeira parte eu fiz esse ateliê e acho que é isso. Assim, ter um ateliê ajuda muito a galera. Com Muito feliz de certeza. ter o meu. A Flávia Ventura está aqui falando no chat que queria dizer que ela está apaixonada pelo seu trabalho. Henrique Jesus. Eu ia escrever aqui para ela na mensagem, mas bom que você falou, tipo, eu também achei muito legal o encontro que eu vi, né, de vocês, fizeram da Flávia. Depois a gente faz umas mais visitas de ateliê digital ou online, ou presencial, quem sabe, né? Daqui Eu a pouco gostei vai muito do ser trabalho da Flávia presencial, também, muito gente. legal. Daqui a pouco vai ser presencial, vai todo mundo encontrar. A gente né? consegue, por outro lado, a gente consegue fazer essa troca de cidades, países diferentes, pelo menos a gente deu uma organizada nisso. Uhum. Bom, então é isso, gente. Vamos finalizar. Obrigada, Henrique, por ter aceito o convite. E obrigada pela presença de todo mundo, tá? E aí, semana que vem tem o Paulo Emílio, né? Com o trabalho dele. Obrigada, Henrique. Boa noite, saudades. A gente pode continuar conversando um pouco, se for o caso, depois do final da gravação, se quem quiser. Podemos, Legal. Então tá. Então tá, tchau. Então Beijão. pode parar. Tchau. Ai, ai.